você chegou aqui marcado negativamente no teu nome, no teu testemunho, na tua saúde, na tua família, nas tuas finanças, ainda bem que você veio, porque chega de exploração, é hora de uma grande virada na tua vida. Em Deuteronômio capítulo 28, na Almeida Revista e Corrigida, Deuteronômio 28 eu vou ler na Almeida Revista e Corrigida, RC, os versos 1 e 2 dizem assim: e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus o quê? Mandamentos que eu te ordeno quando? Hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Deus está assumindo uma responsabilidade. Diga comigo, Deus é responsável pelo que Ele fala, pelo que Ele promete. Guarda isso que vai fazer sentido na mensagem de hoje. Em Gênesis, quando Deus diz, haja luz, Ele tem a responsabilidade de fazer acontecer o que Ele falou. Aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu ou não aconteceu? Deus já falou alguma coisa para você? Já aconteceu? Porque Deus tem responsabilidade com o que Ele fala. A pergunta é, e nós temos? O que eu mais vejo, e eu tenho que olhar para mim, eu começo de mim, com você e comigo, é que muitas vezes quando a gente pega algo novo, a gente se empolga. Algo novo empolga. Eu sempre dou esse exemplo e ele é muito cirúrgico. Virada de ano, ano que vem eu vou exercitar, eu vou aprender uma nova língua, eu vou ler a Bíblia, eu vou ler trocentos livros, eu vou ser fit, um monte de coisa. E no meio do ano, já está em depressão. Começa um curso, diz, agora eu me encontrei. 3 semanas depois diz, não suporto esse curso. Passa por uma conferência, um seminário, uma imersão, diz assim, vou cumprir esses princípios. Primeira crise, primeira dificuldade, desonra tudo que aprendeu. Faz uma aliança no altar dizendo, até que a morte nos separe. Moralmente, emocionalmente, mentalmente mata o cônjuge antes. Porque minha esposa está viva, graças a Deus, que viva muito tempo. Em nome de Jesus. Eu também estou vivo, graças a Deus, que viva muito tempo. Obrigado quem falou amém aí no meio. O da frente aqui não saiu no segundo, só no primeiro. Eu vou anotando no meu livrinho, na hora de orar. Senhor abençoe. Essa aqui não precisa abençoar tanto não. Ei, não morreu. A promessa não acabou. Está de pé. Está valendo. Agora presta atenção. Deus espera. Vixe, isso aqui vai ser forte, hein? A gente precisa parar de ter medo de viver a verdade. Eita Jesus. Deus espera. Quem é que é casado? Deus espera que você que é casado, casada, eu que sou casado, venha cumprir as nossas promessas matrimoniais? Hein? E nós podemos esperar que Deus cumpra as dele? É por isso que Deus não opera mais. A gente tem medo de falar do caráter de Deus. Parece que a gente está ofendendo Ele. De novo, quem é que é casado? Você ofende seu cônjuge se você disser, eu vou dizer aqui, lindinha, eu espero que você honre suas promessas matrimoniais. Por sinal, você está joia, você não está fonfon, você está muito joia. Tá bom? Não vou falar mais nada de pílula, essas coisas, só você está joia. Eu espero que você honre suas promessas matrimoniais. Eu ofendi a minha esposa? Hein? Questionei o caráter dela? Fui grosseiro? Falei algum absurdo? Algo fora do contexto? Ofendi? Ela pode fazer a mesma declaração para mim? A gente pode fazer para Deus? A gente tem medo. A gente tem medo. Parece que a gente vai ofender a Deus se a gente falar, Senhor, eu espero que o Senhor faça o que o Senhor prometeu. Senhor, eu creio que o Senhor faz o que o Senhor prometeu. A nossa grande guerra é com a cultura maligna, idólatra, inserida por gerações e gerações.
na nação brasileira, de mendigância que nós temos que sofrer. Eu ouvi isso muito tempo. Está sofrendo? Quanto mais sofrimento, mais perto de Deus você fica. Quem ouviu isso? O outro era o karma. Karma nada, eu estou nervoso. Karma, é karma, é karma, é karma. É karma o que isso? E tudo isso para sabotar a nossa mente, para que a gente não viva pela fé. Mas Deus preparou essa noite, a última noite dessa série Grandes Viradas, para virar a nossa mente, para ativar a nossa mente em fé e não duvidar do poder, da palavra e do caráter de Deus. Tudo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir, e não se ofende quando a gente chega e diz: Deus, eu acredito no que está escrito na Tua palavra, eu acredito no que o Senhor me prometeu. Não ofende a Deus. Na verdade é o contrário. O que ofende a Deus é a gente duvidar que Ele possa e queira fazer o que Ele mesmo disse que faria. Deus não tem dificuldade com a palavra dEle, nós é que temos. Não tem nenhuma dificuldade em operar o que Ele prometeu, em fazer o que Ele falou, não tem. Mas a gente sente que a gente está ofendendo, e com isso, sem perceber, sabe o que a gente está fazendo? A gente está reduzindo Deus. A gente está dizendo: eu não sei, sabe, aqui o Senhor... Não, eu sei, está escrito, tudo que está escrito aqui foi escrito e endereçado a mim. A mais alguém? Então, se eu tomei conhecimento, agora eu assumi, junto com o conhecimento, responsabilidades e direitos. Direitos e deveres. Não é assim, gente? O conhecimento traz isso para a gente. Se você assistir qualquer filme de herói, daqueles de herói, não... Ele vai falar assim: junto com o poder vem grandes responsabilidades. É assim. Então, quando Deus nos dá a palavra, vem poder e vem responsabilidade. Por isso a gente tem que ser fiel. Por isso que a gente honra a Deus com tributo, seja com primícia, com dízimo, oferta. Por isso que a gente honra pai e mãe. Por isso que a gente só adora ao Senhor. Só existe um Deus que é digno de ser adorado. Só existe um nome que pode nos salvar, é o nome de Jesus, só o Senhor Jesus. Porque nós temos como direito, mas também temos responsabilidades. E Moisés recebe de Deus a responsabilidade de dizer isso ao povo de Israel. E ele diz: ei, nação que por muito tempo viveu sendo explorada no Egito. Alguém lembra o título da mensagem de hoje? Chega de? Ei, nação que foi explorada há muito tempo no Egito, chega de exploração. Mas agora vocês vão andar em aliança. Não é porque o cativeiro acabou que vocês vão viver uma anarquia, onde cada um faz o que quer, ninguém dá conta, ninguém presta conta, ninguém tem deveres. A diferença é que os deveres e obrigações do Egito eram deveres e obrigações exploratórias, e os deveres e obrigações divinas estabelecidas para nós são por aliança, responsabilidade e bênção. Aliança, precisa cada um ter os seus deveres e suas obrigações. Responsabilidade, cada um assume a sua. E bênção, porque eu estou dentro dessa aliança, desse mover. Então Deus entra em cena e fala: eu vou libertar o meu povo, mas eu vou ensinar o meu povo. Chega de exploração, é hora de uma grande virada. Mas essa grande virada inclui saberem que há promessas e há limites. E aí Moisés repete ao povo o que Deus falou: será que se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, cuidado, não ficar ouvindo a voz do seu eu, a voz de quem quer que seja. Eu ouvi a voz do meu pastor, mas se ele falou fora da palavra de Deus, não serve, não presta, não ouça. Eu ouvi a voz do meu pai, minha mãe, meu marido, minha esposa. Está dentro da palavra de Deus, não está fora, então não serve. Ouvis a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos esses mandamentos do Senhor teu Deus te ordena hoje. O que é isso aí? É o grande eu sou, é o Deus que fala com a gente diariamente. Diariamente. Desde sempre.
O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Moisés estava pedindo isso? Não, por favor, me ajuda. Moisés estava pedindo isso? O povo hebreu, aqui ainda era povo hebreu, tá? Hoje em Israel, se Deus permitir. Mas aqui era o povo hebreu. Ainda não nasceu Jacó, não virou Israel. O povo hebreu estava pedindo isso? Eles só queriam ser livres da opressão. Presta atenção na mudança da mentalidade, metanoia. Oh Deus, faz em mim e faz em quem está aqui comigo hoje. Eles pediram isso aqui: Deus, liberta a gente dessa opressão. Está lá em Êxodo 3. Eles clamaram por causa da opressão dos egípcios. Deus vai lá no monte, fala com Moisés: olha, eu ouvi o clamor do meu povo por causa da opressão dos egípcios, portanto desci para livrá-los. Eles clamaram só para ser livre da opressão do Egito, ok? Para eles é o mundo ser livre, é a coisa maior que existe. Para Deus é isso aqui. Aí Deus desce para livrar e diz assim: eu não vou só livrar, eu vou exaltar vocês sobre todas as nações da terra. Não, alguém vai entender. Deus disse assim: ei, vocês me pediram algo, para vocês é assim, para mim é assim. Eu vou fazer assim, vou dar uma esticada. Só que para funcionar, nós vamos ter que entrar numa aliança. Eu dou a vocês direções, mandamentos, responsabilidades, mas eu abençoo vocês muito maior do que vocês pediram. Alguém quer uma aliança assim com Deus? Gente, aí quem fala assim: não, pastor, é muito complicado esse negócio, sabe, ter isso, ter aquilo. A gente vive debaixo de regras assim. Quem trabalha aqui CLT, registrado, ou presta serviço específico para alguém? Joia, o que acontece? Você tem regras, você presta esse serviço, é os seus mandamentos. E o seu benefício é receber lá o salário, a comissão, o que for. É ou não é assim? É engraçado. Com os homens, pelo dinheiro, tem gente que faz sorrindo, dando glória a Deus que tem um emprego, que tem um trabalho, que tem um não sei o quê. E para Deus parece que é um fardo. Deus, eu vou assumir responsabilidades, igual eu assumo no trabalho, eu vou assumir responsabilidade contigo. No trabalho, eu tenho benefício a receber, do Senhor eu tenho muito mais. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? É mudar a nossa mentalidade. A gente precisa ouvir o que Deus está dizendo. A gente precisa prestar atenção na palavra que Deus está nos entregando. O verso 2, ele vai dizer assim, ó: e todas. Olha que tremendo. Deus podia ter dito algumas, mas Deus diz pela boca de Moisés: e o quê? Todas estas bênçãos virão sobre ti. E essas bênçãos virão sobre ti, mas eu estou correndo, elas me... Quando ouvires a voz do Senhor, de novo, gente, enfatizando, existe uma voz que ao ouvirmos, abre os céus e faz com que bênçãos venham sobre nós. Uma voz, a voz do Senhor nosso Deus. Cale as outras vozes, que falam tanto, que você não tem jeito, que você é doente, que você é perdido, que você não tem amor de pai, de mãe, que ninguém liga para você, que vão acabar com isso, que vão fazer aquilo, que... Cale as outras vozes. Não por acaso Jesus disse: quando você for orar, entra no teu quarto e fecha a porta. O que é isso? Cale as outras vozes quando você estiver falando com Deus, porque a voz mais importante é a dele. Nós vamos ensinar os nossos filhos a calar as vozes, porque senão essas vozes vão seduzi-los para as drogas, para a prostituição, para a idolatria. Tem jovem que está dentro da igreja, ele não se droga, não prostitui, mas ele tem ídolos. É um artista, é um atleta, é uma posição, é o dinheiro, é o que for. Gente, o que eu vejo de gente se perdendo porque virou a cabeça por status, posição ou riqueza. E você precisa ver a falsa modéstia de quem está de cabeça virada. Sabe aquela história do: eu sou muito humilde, sou tão humilde que eu me orgulho da minha humildade.
Quem é demasiadamente justo, demasiadamente não sei o quê, na maioria das vezes está escondendo na sua... Eu quase falo religiosidade hipócrita. Ainda bem que eu não falei, porque poderia ofender alguém. Mas na religiosidade hipócrita lá, uma vida de pecado. O fariseu e o publicano subiram para orar. Um dos dois foi justificado. Quem foi? O fariseu ou o publicano? Publicano. O fariseu cheio de regras. O fariseu cheio disso, daquilo, aquilo outro. Era tão cheio de tanta coisa que não tinha relacionamento com Deus. Cuidado com muita coisa, muita coisa, muita coisa. E morreu o mais importante, o relacionamento com Deus. Pastor, que tem a ver com a mensagem? Tudo. Parou de ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus é se relacionar com Ele. Falar e ouvir, relacionamento. Deus está dizendo, acima de tudo eu quero relacionamento. Mais do que cumprir todos os rituais religiosos, eu quero relacionamento. Relacionamento. No meio dessas bênçãos eu vou destacar uma, o verso 6. Para hoje eu vou destacar, mas depois você lê. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Bendito ao entrar, bendito ao sair. Hoje é o último dia do mês de julho. O último culto, inclusive, dessa série. E nós também, como igreja, estamos vendo um tempo de transição. E não importa o barulho das ondas, da tempestade. Só que não é guiado por fé, ou quando não somos guiados por fé, que permitimos isso nos abalar. Quando a gente está guiado por fé, a gente permanece em Deus, dizendo, bendito ao entrar, bendito ao sair. Sabe, pastor, mas no mês que vem tem umas notícias, aí tem umas... No mês que vem Deus está, como esteve nesse, esteve no anterior, e vai estar comigo até o fim, e eu com Ele. É o mesmo Deus. Em Gênesis capítulo 31, agora na nova versão transformadora. Se eu disser que isso foi quase que só uma introdução, Deus já falou com alguém hoje aqui. Gênesis 31, verso 55, está escrito: na manhã seguinte, Labão se levantou cedo, beijou seus netos e suas filhas, e os o quê? Abençoou. Depois partiu e voltou para onde? Para casa. Diga, Labão abençoou naquele dia. Mas nem sempre foi assim. Quem é esse Labão? Não é Lambão não, viu? Lambão é o outro que não limpa as coisas direito. Quem é esse Labão? Alguém sabe? Tio e também sogro de Jacó. Pai de Raquel e de Lia. Que quando recebe Jacó fugido de casa, Jacó fugiu. Por que o Jacó fugiu? Porque o Esaú queria matá-lo. Porque ele foi e enganou seu pai Isaac, dizendo, se fazendo passar por Esaú para receber a bênção da primogenitura. Quando na verdade ele já tinha até negociado com Esaú e ele poderia de repente ter falado: pai, aconteceu isso, isso e isso. Mas não fez. Sua mãe, lembra que eu falei que a gente tem que ouvir quem quer que seja debaixo daquilo que é de Deus? Dentro da palavra, fora não tem que ouvir? Quem lembra disso? Qual que é o nome da mãe do Jacó? Alguém lembra? E o que ela fez? Falou para o Jacó fazer o quê? Se faça passar pelo Esaú, eu vou preparar o guisado e você vai receber a bênção. Ele foi. Resultado disso, ele tem que sair fugido de casa, nunca mais ver sua mãe, porque a mãe morre, sem que ele pudesse voltar a vê-la. E nessa fuga, ele vai até o tio Labão. Busca refúgio, arruma emprego, casa. Ele queria casar com uma mulher. Alguém sabe quem é a mulher que ele amava? Raquel, gente. Só lembrar que o Jacó era analfabeto. O que tem a ver? Jacó amava Raquel e não Lia. Você nunca mais vai confundir as mulheres. Gente, você pegar as coisas por acesso. Gostou, irmã Edna? Vai esquecer de novo? Não. É só lembrar o analfabeto do Jacó. Pronto. Deixa eu ver, analfabeto, então ele não lia. Lia não. Raquel sim.
Jacó amava Raquel, não lia. Trabalhou, fez um acordo com Labão, trabalhou 7 anos para casar com quem? E levou a enganado. Saiu de casa enganando. Começou sua família sendo enganado. Tudo que o homem plantar, ele vai. E aí ele negocia com Labão e consegue levar Raquel também, como prêmio antecipado para trabalhar mais 7 anos. Trabalha mais 7 anos. 14. E depois trabalha mais 7, 21 anos. No Shemitah eu falei bastante disso. Nesse período, no 3º ciclo, que ele não está mais pagando mulher nenhuma, já comprou as 2, não está pagando dote nem nada, ele combina um salário. E o Labão toda vez faz o quê? Muda. Porque o salário de Jacó é combinado assim, olha, se sair salpicado malhado, se sair liso. Então se os saudáveis vinham lisos, o Labão falava, então o do Jacó é o salpicado e malhado, porque é o doente. Aí Deus fazia o Jacó prosperar porque invertia. Enfim, Labão enganou Jacó no casamento, no trabalho, na mudança de salário, em tudo. Aí Jacó ouve Deus, Jacó, está na hora de voltar. Chega de. Ei, Deus tirou o povo hebreu do Egito. Nós começamos lá em Deuteronômio 28, dizendo chega de. E também tirou o Jacó da casa do Labão, dizendo chega de. E vai tirar eu e você da situação que o inferno, que o diabo, que o capeta, quem quer que seja, tentou nos colocar, porque chega de exploração. Chega. Nós vamos colher o fruto. Nós vamos desfrutar, nós vamos cuidar de gente, gente vai cuidar da gente. Nós vamos abençoar e vamos ser abençoados. Nós vamos amar e ser amados, nós vamos conquistar. Amém? Ainda bem que tem gente crendo. Chega de exploração. O Jacó sai. Nisso que ele sai, o Labão vem atrás. Aí tem toda a história que a Raquel pegou lá um ídolo, e pegou isso, pegou aquilo, e toda aquela confusão e tal, e não sei o que, está no capítulo 31. No meio dessa confusão, Jacó e Labão se entendem. Labão fala, você não deixou nem despedir das minhas filhas, dos meus netos, que coisa é essa que você fez? E levou meus deuses. O Jacó falou, não tem outros deuses aqui não, e tal, e não sabia. E se eu falasse que eu ia sair, você não ia deixar. E agora chega e os dois entram numa aliança, fazem um voto. Olha, eu não ultrapasso o teu limite, você não ultrapassa o meu, e tudo bem, vida que segue. E no final, na manhã seguinte, Labão se levantou cedo, beijou seus netos, suas filhas, e o homem que explorou, abençoou. Ei, presta atenção que Deus vai levantar até quem tentou nos atrapalhar, prejudicar e explorar, para nos abençoar, porque agindo Deus, quem impedirá? Para Deus não há impossíveis. Pastor, puxaram meu tapete, me fizeram cair mais para frente. Pastor, me enganaram. Gente, levaram a gente em banho-maria um tempo aí, numa situação que a gente estava numa coisa, sei o quê. E no final das contas nos colocaram numa situação melhor do que a anterior. Melhor. Estamos ainda guerreando para o desfecho final, finalizar tudo, mas melhor. Ficou, vai, agora falta, agora espera. Ei, o que eu estou querendo dizer para você? Aquieta o teu coração e põe ele no altar de Deus. Põe onde? Porque a mensagem de hoje, para mim e para você que nos posicionamos, é hora de uma grande virada. Domingo eu lancei uma palavra aqui sobre a Ju por causa da postura dela de se posicionar em fé. E a Ju é uma pessoa fiel, não é, linda? Primiciante, dizimista, ofertante, fiel. E Deus honra os fiéis. Eu estou casado com uma mulher que me ama, eu a amo. Mas a gente ama a generosidade, o amor que tem um pelo outro, também a fidelidade, porque senão não dá certo. Você está com uma pessoa que te engana. Deus está procurando os fiéis da terra para estarem com Ele. Para Ele dizer, chega de exploração, meus fiéis não vão ser explorados, meus fiéis serão abençoados. As bênçãos virão sobre os meus fiéis, sobre os verdadeiros. As bênçãos virão.
E o que acha que consegue enganar todo mundo, inclusive a Deus, vai viver de migalhas. Deus não nos criou para migalhas e nem para ser explorado. Deus nos criou para um lugar à mesa, como filhos e filhas amados, como co-herdeiros em Cristo Jesus. E o Jacó, no meio de todo aquele contexto, sai com a família dele abençoada. Só que agora ele precisa reencontrar o Esaú. Ele está tranquilo quanto a esse reencontro, gente? Ele está preocupado. Só que Deus nos dá sinais. Diga comigo, Deus dá sinais para quem anda em aliança com Ele. Não quebra a sua aliança, não seja infiel. Deus dá sinais para quem anda em aliança. Qual que é o sinal? Jacó, você entrou na casa de Labão debaixo de engano. Uma mão dupla de engano. Que mão dupla era essa? Jacó saiu da casa dos pais dele enganando e começa agora a ser enganado pelo Labão. Porque desde o dia que o Labão falou, trabalha 7 anos pela minha filha, o Labão já sabia. Tanto que quando Jacó acorda no dia seguinte, fala assim, que é isso que você fez? Eu trabalhei pela Raquel e quando eu acordei era Lia, que negócio é esse? Labão falou, na nossa terra a gente não faz assim de dar a mais nova antes da mais velha. Quer dizer que a casa que nasceu a moça feinha está lascada as outras. Vão ficar encaradas, enquanto a feia não casa, ninguém casa. Gente, a gente pode falar aqui, né? Não pode? O cara fala até esse. Jacó falou, mas ali é feia. Eu falei, é a mais velha. Problema de quem quer casar, não o meu. Se quiser levar bonita, primeiro tem que casar com a feia. Se nesses 7 anos, de repente, alguém vem e decide casar com a feia, a bonita está livre. Mas ninguém quis. Agora, desde o primeiro dia, que Labão deu emprego para o Jacó, e falou que em 7 anos dava a filha dele, Jacó foi específico, quem que ele queria? Labão sabia? Foi verdadeiro com Jacó? Não. Jacó sai de uma porta, praticando o engano, entra na outra porta, recebendo a colheita do engano. Passa 3 ciclos de 7 anos, debaixo de engano. Só que Deus falou, agora chega de exploração, é hora de virar a vida do Jacó. Está na hora de Deus virar a vida de muita gente aqui. Até quem começou mal, se volta para Deus, que ainda é tempo de consertar as coisas, ainda é tempo de realinhar as coisas, põe a vida em ordem, esse é o tempo. Restaura, renova a aliança, volta para a fidelidade. À medida que Jacó vai voltando o seu coração na fidelidade a Deus, Deus vai abençoando ele, abençoando ele, abençoando ele, abençoando ele. Toda vez que o Labão tentava enganar o Jacó, está voltando e Deus está abençoando. Esse é o tempo, irmão, nós estamos para romper. O mês de agosto é festa dos milagres e nós estamos voltando, nós estamos mergulhando. Domingo eu vou falar com você sobre o mergulho do milagre. Deus quer que você mergulhe em Jesus, é ali que está o teu milagre. Jacó volta e Deus fala, vamos. Agora nós vamos lá falar com Esaú. Tem um sinal, qual sinal? Labão, que só te enganou todo esse tempo, no final te abençoou. As coisas começaram a mudar, Jacó. Acredite. Mas Jacó está inseguro. Primeiro tópico, presta atenção nele. Presta atenção no primeiro tópico. Para grandes viradas. Alguém quer grandes viradas na sua vida? Deus encerra ciclos e nos leva por caminhos que nos sentimos muitas vezes como? Inseguros. Inseguro. Como é que eu vou sair da casa do Labão? Eu estou sendo explorado, mas aqui ninguém quer me matar. Quando eu saí da casa de meus pais, o Esaú queria? Queria? O que é melhor? Explorado ou assassinado? Não é menos pior? É. Mas outra benção, nossa, é profética, é quarta profética. Quem é ligado, quem não vem, quem fica em casa perde demais, porque a gente libera palavras proféticas de crescimento, de mudança de vida. Quarta é diferente do domingo.
Presta atenção, que Deus está estabelecendo. Nós estamos entrando no tempo em que vai cessar a escolha do menos pior. Por um tempo você escolhia entre o pior e o menos pior, eu fico com o menos pior. Mas Deus está dando um basta e dizendo: chega de escolher o menos pior. Está na hora de voltar a escolher o melhor. Se quiseres e ouvides, comereis o melhor dessa terra. Melhor. Chega de ser nivelado e de nivelar pelo menos pior. Agora é hora de nivelar e ser nivelado pelo melhor. Você está comigo nessa? Eu não casei com a menos pior, eu casei com a melhor. Tem ninguém casado aí para falar isso para o seu cônjuge? Eu dei a letra. Estou facilitando a vida, né, Jenny? Você já entendeu, Jenny, quando estiver casado com seu marido ali, nessas horas você, no meio dele. Pá. Nós vamos ver se é o melhor mesmo, porque vai passar por uma triagem violenta. Varão, não é assim não. Ei, mudou. Chega de viver debaixo do menos pior, menos perigoso, menos ameaçador. Aqui, o Labão só rouba o fruto do meu trabalho, só me engana. Lá o Esaú pode me matar, é menos pior. Chega. Deus está dizendo agora: coragem, bora para cima. Da insegurança, gente, o novo assusta. Faz a gente se sentir inseguro. Quem já se sentiu inseguro na vida? Mas será? Ai meu Deus, como é que vai ser? E tal. Mas se Deus está falando, acredite. Confie. Tem muita gente que preferiu o conforto. Tem lugar que é mais fácil, que tudo é mais isso, mais aquilo outro. E parou de praticar a sua caminhada de crescimento para viver o extraordinário de Deus. Daqui a pouco vai estar mendigando. Por quê? Porque não tem força, não foi forjado na batalha. Forjado. Jacó passou um tempo sendo forjado, preparado. Agora entra uma nova estação, um novo ciclo. Nesse novo ciclo, Jacó se sente inseguro. Por quê? Como é que será que o Esaú vai recebê-lo? Jacó está assim: mas como é que meu irmão vai me receber? Como é que vai ser isso? Jacó, a gente vê a insegurança de Jacó numa noite escura, sombria e solitária. A gente fala mais disso à frente. Mas a insegurança de Jacó não representava a ausência de Deus. Não pense que é porque Deus te deu uma palavra e você vai, eu vou usar um termo aqui só para dar para entender, tá? Aparentemente se aventurar em algo novo. E isso dá um frio na espinha, deixa a gente inseguro, com medo, com receio. Mas não significa que Deus não está presente. Pelo contrário, se Deus deu uma palavra, Ele está na palavra que Ele te deu. Vai nessa palavra. Imagina o Pedro saindo do barco, era seguro? Gente, sair do barco era seguro? Eles estão dentro do barco com medo da tempestade. Vai sair do barco, piorou. Foi para o pior lugar. Mas é onde Deus estava. Porque a palavra estava lá, vem. Pode vir. O melhor lugar para eu e você estarmos é na palavra que Deus nos deu. Esse é o melhor lugar, não tem lugar melhor. Ainda que no meio dessa palavra tenham prisões, ainda que no meio dessa palavra tenha perseguições, ainda que no meio dessa palavra tenha decepções e abandono, rejeição, traição, aprontem com a gente, tudo isso a gente passa. Mas se a gente está na palavra, fica tranquilo e confia. Porque Deus está dizendo: chega de exploração, é hora de uma grande virada. O capítulo seguinte, 32, o verso 1, diz assim: quando Jacó seguiu viagem, Jacó fez o quê? Você está seguindo a direção de Deus? Ele tem um encontro marcante, o primeiro. Vai ter um outro mais marcante ainda, mas o primeiro. Ele vai se deparar com aquilo que ele chama de Manaim, acampamento de anjos. Mas isso só aconteceu porque ele seguiu viagem. Para se encontrar com quem? Esaú. Que a última notícia que o Jacó tem é que o Esaú quer fazer o que com o Jacó? Matá-lo. É melhor obedecer a Deus indo na contramão do mundo do que procurar um lugar confortável fora da palavra de Deus. Deus está mandando seguir viagem, mas é desconfortável. Ei, eu tenho um lugar aqui que é mais confortável, mas não é a direção de Deus para a minha vida, eu vou ficar no que Deus tem para mim. Por quê? Porque se eu seguir viagem na direção que Deus tem para mim, anjos
virão me encontrar. Não, você não está entendendo. Anjos vieram encontrar, gente. Isso é incrível. Sabe, pelo amor de Deus. Não é possível hoje a gente é incrédulo ou invejoso. Incrédulo que não acredita que é de verdade que os anjos vieram, ou invejoso porque o anjo foi encontrar o Jacó e não eu. Vai na fé que os anjos vêm te encontrar também. E enquanto não vem aqueles anjos de asa, Deus usa o anjo da igreja para te encontrar com a palavra. E por enquanto quebra um galho com esse anjinho aqui mesmo. Não é um anjo gringo, internacional, não é um anjo cheio de... Mas é o anjo que Deus pôs nessa casa. A anjona está de porção dobrada ali. Está a anjona com a anjinha na barriga. Gente, está uma anjância ali, né? Está mais angelical do que nunca. Ei, seguiu viagem. Sabe o que é isso aí? Eu e você hoje tomamos nota do que Deus está falando. Tem gente que... Bati no dedo, está tudo bem. Ele ainda dói um pouquinho. Tudo sob controle. Você viu que eu não dei nenhum gritinho desesperado, não afinou a voz, não mudou nada. Você gostou, né, Beto? O Beto está até chorando. Eu não sei se o Beto está assim, pastor, se fosse comigo eu me revelava. Graças a Deus. Aqui não, varão. Ei. Presta atenção. Me desconcentrou, Beto, sua risada. Quebrou eu todinho. Ei. Quando a gente toma nota, voltei. Obrigado, Deus. Tem gente que está tomando nota. Tem gente que está dizendo, chegar em casa eu vou querer ver se já está no YouTube, que eu quero assistir de novo para pegar isso aqui. E eu vou pegar o que Deus falou comigo, eu vou pegar as promessas que Deus me deu, eu vou pegar o que eu escrevi daquelas palavras lá das promessas para o ano. Quem lembra que eu falei disso domingo? E eu nem sabia que eu ia pregar isso aqui. O Espírito Santo, te amo. Te amo. Deus é muito incrível, gente. Não é possível. Vocês não têm um pastor todo cheio de... Não fica sendo um povo assim não. Cheio um povo, sabe, muito doido. Glória a Deus, aleluia. Ué, eu estou aqui pegando fogo. Olha Deus conectando. Domingo eu falei para você fazer uma lista. Eu não sabia que ia pregar isso. Eu não sabia que ia falar disso, Jenny. E fica aí. O povo tudo assim, né? Não. Daqui a pouco a Jenny vai tocar com o pé ali o teclado. Vai ficar virada. Ei. Toma nota da palavra que Deus te deu. Toma nota das promessas que Deus te deu e segue viagem. Se move. Se move. Entra na jornada da fé. Que viagem é essa, pastor? Jacó tinha uma viagem para encontrar Esaú. E eu e você temos uma viagem para encontrar a bênção que Deus disse que é nossa. Se mova pela fé. Se mova na palavra. Se mova no perdão, na graça, na obediência, na fidelidade. Quando Jacó seguiu viagem, anjos de Deus vieram encontrar-se com... O verso 2 diz assim, ó. Ao vê-los, Jacó exclamou, este é o acampamento de quem? De Deus. Por isso chamou o lugar de Manaim. Nós estamos nessa noite no acampamento de Deus. Porque eu creio que tem anjos de Deus ministrando essa noite aqui. Enquanto eu prego, tem anjos movendo você e eu e dizendo, vai, acredita. Ai, pastor, eu não acredito em negócio de anjo. Quem é que acredita que o diabo existe? Diga eu. Bacana, o diabo é o quê? Anjo caído. Agora tem gente que acredita num anjo caído, encapetado, demoniado, perturbado, pitimbado. Quem acredita que o diabo fica rodeando a gente para roubar, matar e destruir e quer bramando como leão procurando quem possa tragar? Você acredita nisso? E por que você não acredita em um anjo ao teu redor, acampado para te guardar e livrar? Porque tem gente que está igual quando eu falei lá no começo. Se a pessoa deu a palavra, você acredita? Acredita em Deus. Aí a pessoa fica com medo. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor de quem teme ao Senhor para livrar e guardar. Eu temo a Deus. Tem mais alguém aqui que teme a Deus? Então está cheio de anjo hoje aqui. Está cheio de anjo aqui, gente. É a Bíblia que respalda o que eu estou dizendo. Eu não estou falando algo para te empolgar, para deixar você animadinho, ou para parecer legal, para você convidar alguém para vir quarta que vem, que o pastor está falando que a nossa igreja é cheia de anjos. Eu estou dizendo que a Bíblia diz que o anjo do Senhor se acampa ao redor de quem teme a Deus. E se tiver 2, 3, 50, 100, 500 pessoas aqui, tementes a Deus, tem tudo isso de anjo também. Não está escrito na Bíblia? Está ou não está? Depois põe aí, o anjo do Senhor acampa ao seu redor.
De quem eu teme? Para livrar e guardar. O anjo acampa. Jacó se move na direção de Deus. O que fez Jacó se mover, mesmo sabendo que aparentemente a direção de Deus o levava à morte? Porque o Esaú queria o temor. Porque Jacó temeu a Deus, ele disse assim, o Esaú pode... É mais ou menos, gente, o que depois Jesus vai falar. Vocês não têm que temer de quem pode matar o teu corpo, mas não tem o que fazer com a tua alma. Vocês têm que temer quem tem o poder de decidir para onde vai tua alma. Temer ao Senhor. Jacó entende isso, Mar, é mais ou menos assim, ó. O Esaú pode me matar, mas Deus pode fazer eu me perder para sempre. Então é melhor encarar e contra o Esaú do que ir contra Deus. Mas a gente acha mais fácil ir contra Deus, né? Deus fala, não roube, roubo. Não minta, minta. Não adultera, adultera. Não sei o quê. Doideira é essa? Que doideira é essa? Não seja omisso. Cadê o seu talento? Está enterrado dentro da tua casa? Cadê o nosso talento? Sabe, pastor, que eu não sou tão bom. E você acha que eu me sinto e me acho tão bom assim? Não, tem dia que eu prego e eu falo, nossa, estou incrível. Tem dia que eu prego e falo assim, Deus, por que outra pessoa não pregou? Você acha que não? Você acha que todo culto eu saio daqui? Aí quarta que vem você decide não vir. Eu falo, pronto, quarta passada não foi bom. Você ainda ajuda a sabotar meu ministério. Não, eu estou com Jesus firme, forte, amém. Mas a gente é humano. É tentado ou não é? Ó. E a gente escolhe a quem temer. Eu prefiro o temor de Deus. Jacó sai por causa do temor de Deus, para honrar a Deus. Deus falou, Jacó, é hora de voltar. Depois você lê o capítulo 31, Jacó falava, arruma as coisas e vou embora. Mas se o Labão vier atrás, que venha. E se o Esaú vier do outro lado, olha a situação. Eu vou sair escondido do Labão e vou encontrar o Esaú que quer me matar. Gente, é mais ou menos Moisés saindo, o Egito atrás e o Mar Vermelho na frente. E o que isso significa? Grandes viradas. Deus nos movimentando, Deus está sacudindo a nossa vida para grandes viradas, e ainda bem que a gente veio até o fim, né? Ainda bem. Por quê? Porque é hora de encontrar aí, ó, Salmo 34, 7, o anjo do Senhor é guardião, ele cerca e defende os que o temem. Põe na Almeida Revista Corrigida, por favor. O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os... E faz o quê? Os livra. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. É bíblico o que eu falei ou não é? Tem alguém que teme a Deus aqui? Então tem anjo te cercando, tem anjo acampado aí. Nós estamos no acampamento de anjo essa noite, gente. Jacó ficou empolgado mesmo sabendo que o irmão queria matá-lo. Está na hora de ficar empolgado. Tem anjo de Deus aqui movimentando para eu e você sermos abençoados essa noite. Você não veio para um encontro comum, você não veio para mais uma quarta, porque o pastor falou para ir, você veio para uma quarta de encontro com Deus, com anjos de Deus, com ativação profética. Agora, sabe como o povo é religioso e místico? Se eu pegar e anunciar a quarta dos anjos, você vai ver um monte de gente que vai aparecer que não vinha. Porque tem gente que acredita mais no anjo do que em Deus. A quarta da palavra de Deus. O que vai ter? A palavra de Deus. A palavra de Deus eu tenho em casa. Quarta dos anjos, eu vou lá. É porque a pessoa vê que não teme a Deus, ela tem que vir escorar no anjo dos outros. E eu acho que eu descobri isso. A pessoa não teme a Deus, não tem anjo acampado ao redor dela, então ela vai onde tem um monte de gente que teme e fala, lá vai ter uns anjos, vai que um anjo decide me dar força. Quer pegar emprestado. Ei, nós estamos nos movimentando, nós estamos seguindo. Estamos indo adiante. E aí? Deus tem um caminho para a gente. Ao vê-los exclamou Jacó, esse é o acampamento de Deus, por isso chamou o lugar de Manaim. Põe o tópico para mim, por favor. Presta atenção. Olha esse tópico. Cadê? Reconheça e valorize a presença de Deus fazendo o quê? Lhe encorajando, Jacó, vai. Por quê? Porque eu vou mandar anjos com você. Reconheça, valorize. Verso 3 vai dizer assim, deixa eu acelerar aqui para terminar essa mensagem hoje. Então Jacó enviou adiante dele mensageiros a seu irmão Esaú, que vivia na região de Seir, na terra de Edom. Disse-lhes, deem a seguinte mensagem ao meu senhor Esaú. Assim diz seu servo Jacó. Né? Sabe aquela coisa fazendo média mesmo, puxando o saco violento. Aí foi decidido, morrendo de medo. Tá? Até o momento estava morando com o nosso tio Labão.
e agora tenho bois, jumentos, rebanho de ovelhas e cabras, além de muitos servos e servas. Enviei esses mensageiros para informar meu senhor da minha chegada, na esperança de que me receba o quê? Amistosamente. Mais ou menos assim, não me mata não, tem bastante dinheiro, vou pagar meu resgate. É o que Jacó está tentando fazer. Depois de transmitirem a mensagem, voltaram a Jacó e lhe disseram: estivemos com seu irmão Esaú, e ele o quê? Está vindo ao seu encontro. Pronto, Jacó falou assim: já era, troca a fralda, deu ruim. Eu estou indo ao encontro dele, em vez de ele falar: tá bom, fala que ele pode vir, que eu nem vou achar ruim. Não, ele levantou e veio ao meu encontro. O homem está com sangue nos olhos, quer me matar. Irmãos, lembra daquele caso que eu falei de uma irmã da igreja, que eu não vou falar quem é? Que um dia a pastora Angélica mandou uma mensagem, falei: irmã, eu vou tomar um café com você, para a gente bater um papo. E ela saiu perguntando para um monte de gente aqui na igreja: o que eu fiz, o que eu aprontei dessa vez? Ai, qual foi dessa vez, meu Deus, qual foi a arte que eu fiz? Eu não vou contar que é irmã, porque eu não exponho ninguém. Esse é o Jacó com Esaú. Ei, a gente tem uma notícia para você. Encontraram meu irmão, encontramos. E aí? Ele está vindo te encontrar. Irmão, na hora, o Jacó começou a mandar o WhatsApp para um monte de parente. Você está sabendo que o Esaú quer comigo? O Esaú marcou um café. Esaú está vindo, me fala o que o Esaú quer comigo, você sabe. Eu sei que você é chegado dele, me conta. Morrendo de medo, esperando o pior. Ei, gente que anda com Deus também sente medo, também sente insegurança. E aí, você vai ver, eu parei no verso 6, vamos lá, só para acelerar, para eu passar o tópico para você, ó. Verso 7, não, 6 ainda, que eu não terminei de ler. Depois de ter a mensagem, voltaram a Jacó e lhe disseram: estivemos com o seu irmão Esaú, está vindo ao seu encontro com um bando de 400 homens. Pô, o cara que vem em paz precisa levar 400 capanga com ele? Casa caiu, está morrendo de medo Jacó. Quando ouviu a notícia, Jacó ficou apavorado, dividiu em 2 grupos sua família e seus servos, e também os rebanhos, bois, camelos, pois pensou: se o Esaú encontrar um dos grupos e atacá-los, talvez o outro consiga escapar. Então Jacó fez o quê? Me ajuda? Então Jacó fez o quê? Orou: ó Deus de meu avô Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, tu que disseste. O que Deus disse? Presta atenção nisso. Tu que disseste, o que Deus disse? E prometeste: tratarei bem de você. Quem mandou Jacó voltar? Quem deu a promessa que ia cuidar e tratar bem do Jacó? E com quem Jacó foi falar? Quem te deu promessa? Quem disse que estaria contigo? E com quem que você fala quando o bicho pega? Deus se ofendeu com Jacó? O que Jacó fez? Põe o tópico, por favor. Não, talvez eu não leia o texto todo para eu terminar a mensagem hoje. Ore as... Jacó orou a promessa. Senhor, o Senhor prometeu isso, isso e isso. Orou as promessas. Sentiu receio. Quem sente receio? Medo, insegurança, dúvida. Ore a palavra. Jacó sentiu tudo isso. Receio, medo, insegurança, dúvida, mas tomou a decisão certa. Chega de exploração. Eu vou orar a quem pode mudar o quadro. E na hora de orar eu vou orar a palavra. Eu vou orar a promessa que Ele me deu. Deus diz: entremos juntamente em juízo. Apresenta as tuas razões para que eu possa te justificar. É Deus dizendo. Eu não tenho problema nenhum que você entre comigo em juízo, desde que você apresente as razões dentro da palavra. Quem está entendendo que Deus está falando com a gente hoje? Você percebeu que a gente começou lá em Deuteronômio: guarda a palavra. Quem lembra disso? Viemos para Jacó, que recebeu de Deus uma. E quando sentiu medo, ficou desesperado, orou a... E Deus enviou anjos. Quem ora a palavra tem anjo contigo. Quem ora a palavra, quem ora as promessas, tem acampamento de anjos para encorajar você a continuar, irmão. Olha o que diz o verso 21, não dá para ler tudo, mas depois você lê em casa o texto todo, mas olha o verso 21. Assim,
Os presentes foram enviados à frente, enquanto Jacó passou aquela noite no acampamento. Presta atenção, Jacó dividiu em 2 turmas, falou, se morrer metade da família e meus bens, outra metade salva de repente. E mandou presentes para o Esaú. Fez a parte dele. Errou contra alguém, envia presente. Espiritual, primeira oração. Segundo, reconhecimento, eu errei. E terceiro, se quiser enviar um presente, a pessoa não vai achar ruim não. Hoje em dia, irmãos, a pessoa não quer presente, faz o Pix. Resolvido. Jóia. Enquanto passou a noite naquele acampamento. Olha a sequência. 22. Durante a noite, Jacó fez o quê? Se levantou, tomou suas 2 mulheres, a Raquel e a Lia, suas 2 servas, seus 11 filhos, e atravessou com eles o rio Jaboque. Verso seguinte diz, depois de levá-los para outra margem, fez passar todos os seus bens. 24. Com isso, Jacó ficou como? Ficou como? Onde? Veio então um homem que lutou com ele até o amanhecer. Tem hora na nossa vida que a gente vai precisar resolver algumas situações sozinhos. Só a gente e Deus. A gente vai procurar um monte de gente. E Deus, eu disse quem? Não vai deixar que ninguém esteja presente. Porque aquele assunto é nosso com Ele. Põe o tópico, por favor, presta atenção nisso. Olha isso aqui. Grandes viradas passam muitas vezes por momentos o quê? Sombrios e solitários, mas na presença de quem? De Deus. Quem é que gosta de ficar sozinho no escuro? Levanta a mão. Bacana. Fica a mão levantada. Esse sozinho no escuro é no meio do mato. Ah, vocês gostam de ficar sozinho no escuro dentro do quarto, trancado, seguro da casa de vocês? Estou mentindo? A gente gosta de ficar sozinho no escuro, no quarto para dormir. A casa bem trancada, de preferência, portaria 24 horas. Apaga tudo. Quero dormir. Tá bom. Não precisa ir tão longe, não precisa ir para a floresta amazônica não. Pega aqui, ó, a Serra do Mar. Entra para os meios ali. Não leva celular, não leva nada. E passa a noite lá. Alguém quer? As nossas grandes viradas passam por momentos sombrios e solitários. Quanto mais medo a gente sente, mais gente a gente quer em volta. É ou não é assim? Às vezes chega alguém perto da gente, a gente fala, nossa, ainda bem que chegou, estava com medo. A pessoa vai resolver alguma coisa? Mas só dela estar ali perto a gente sente melhor, não sente? Só que tem hora que Deus fala assim, não vai ter ninguém. Eu e você agora. Quer grandes viradas na tua vida? Chega de exploração. Mas você vai ter que ter o seu momento com Deus. E às vezes vai ser no momento sombrio. Hoje eu li algo que chamou minha atenção. Eu li algo sobre uma pessoa que tem o Espírito Santo, uma pessoa que nasceu de novo, que é de Deus. Ela não deixa de ser tentada. Ela não deixa de ter desejos ruins. A diferença é que ela já não se sente confortável. Ela luta contra eles e se sujeita a Cristo. Tem coisas na nossa vida que se a gente falasse para os outros poderia parecer sombrio. Tem ou não tem? De vez em quando você não tem vontade de dar na cara de alguém. Calma. Só ore. Naquele momento não é momento de orar com ninguém, é com Deus. Deus, eu queria dar na cara, mas eu não posso. Solitário. Vamos lá finalizar. Verso 25. 25, põe aí por favor, 25 e 26. Quando o homem viu que não poderia vencer, lembra que Jacó está lutando com aquele homem que é o anjo. Tocou a articulação do quadril de Jacó e a deslocou. E o homem disse, deixe-me ir, pois está amanhecendo. Jacó, porém, respondeu, não deixarei ir enquanto não me... Põe o tópico já de cara para eu acelerar isso aqui. Presta atenção nessa virada. Tem gente que não é abençoado por causa disso, ó. Seja firme em lutar por suas... Jacó está lutando com o anjo, gente. Mas ele tem uma promessa. Quem mandou ele encontrar o Esaú? Hein? Quem te deu uma promessa? Quem te deu uma palavra? Então Deus não se ofende se você lutar por ela. Na verdade Ele se ofende de você abrir mão. Ele se ofende de você dizer assim, ai Deus, sabe, se eu quiser que eu seja uma bênção, senão que eu seja uma maldição na vida. Pelo amor de Deus, Deus quer que você seja uma maldição? Hein? Senhor, eu quero ser uma bênção. E o Senhor disse, seja você uma bênção. Então eu quero, eu creio.
Quem não sabe o que quer, desanima ou se empolga por qualquer, tudo desanima quem não sabe o que quer. Ou qualquer empolgação, qualquer proposta leva embora quem não sabe o que quer. Agora quem sabe o que quer, não se abate por qualquer coisa, nem se vende por qualquer coisa. Você está entendendo? Para a gente finalizar agora, verso 27 ao 29, e aí eu ponho o último tópico para orar com você. Qual é o seu nome? Perguntou o homem. Jacó, respondeu ele. Gente, esse homem é um anjo de Deus lutando com Jacó. O anjo sabe quem é o Jacó? Sabe ou não sabe? Deus sabe quem é o Jacó? E por que está perguntando? Vai lá. O homem disse, seu nome não será mais Jacó. De agora em diante você se chamará Israel. Pois lutou com quem? Com Deus e com os homens. E alguém vence Deus? Não está dizendo que ele venceu a Deus. Está dizendo que ele venceu ele mesmo, porque ele lutou pelas promessas dele, que ele venceu o desânimo, que ele venceu o medo, que ele venceu a religiosidade. Ei, luta com Deus, luta com os homens, luta pela palavra, luta pela promessa, honre a Deus. Deus gosta de ver gente determinada que luta pelo que é seu. Gideão foi um guerreiro que lutou, Jabes lutou, tantos homens lutaram. Jesus no Getsemane lutou. A carne dele dizia, não dá. A alma dele dizia, vai ficar separado do Pai. Mas o espírito dele dizia, eu vou voltar para o Pai depois disso. Vai doer, vai ser difícil, mas vai valer a pena. Eu vou resistir. Lute. 29. Por favor, diga-me qual é o seu nome, disse Jacó. E o Jacó também pergunta, já que você perguntou meu nome, eu falei. O anjo ali está dizendo, Jacó, deixa eu falar uma coisa para você. Você precisa saber a sua identidade, seu propósito, quem você é. Guarda isso. Quem você é em Deus. Quais são as promessas de Deus para a tua vida. Por que quer saber meu nome? Replicou o homem. E abençoou Jacó? Ali. Jacó foi abençoado, porque ele decidiu lutar. Deus também quer te abençoar. Decida lutar. Põe o tópico para a gente poder orar. Põe o tópico para a gente poder orar. Qual a sua identidade? Sua marca? Como você é conhecido? Foi o que o anjo perguntou. Ei, qual o seu nome? Jacó. A usurpador? O enganador? Essa é a sua marca? É assim que você é conhecido? Essa é a sua identidade? É. Deus já sabe. Mas sabe o que Ele quer? Ele quer nos mostrar para que haja um novo alinhamento. Se preciso, um novo nome, uma nova oportunidade, uma nova estação para grandes viradas. Chega, chega, chega de exploração. É hora de uma grande virada. E Deus está mudando tudo. Só quem crê diz. Pode aplaudir a Jesus que Ele merece. Toda honra e glória ao nome do Senhor.